Olá pessoas, eu sou o Rodrigo Caravelli e a gente está aqui de volta para responder algumas perguntas que os nossos clientes e os seguidores das redes sociais têm nos feito. Se o meu dinheiro estivesse na poupança, teria sido melhor? Então, são produtos diferentes e com características diferentes. Para reservas de emergência ou para necessidades específicas e pontuais, a poupança tende a ser mais adequada porque ela tem o que a gente chama de liquidez diária ou liquidez imediata. Então é muito fácil você transformar essa aplicação em dinheiro na sua mão. Também o mecanismo, o funcionamento da poupança, ele é simples, ele é fácil das pessoas entenderem. Agora, quando a gente está falando de reservas de longo prazo, não necessariamente é a melhor opção. É claro que se a gente olhar especificamente os piores momentos de qualquer alternativa de investimento e comparar com a poupança, a comparação não vai se tornar muito justa nem muito correta, obviamente a poupança nesses casos, ela vai melhor. Mas para tentar comprovar isso que eu estou falando, a gente trouxe aqui e queria compartilhar com vocês dois gráficos. No primeiro deles, a gente está comparando o desempenho do que a gente chama de poupança velha, que é a remuneração antiga da poupança, 0,5% mais variação da TR. Hoje, a remuneração da poupança é outra e é menor do que isso. Portanto, esta poupança velha ela tem uma remuneração melhor e aí a comparação fica mais interessante ainda. Neste primeiro gráfico, a linha amarela representa uma estratégia multimercado e fica evidente que em 36 meses a estratégia multimercado é mais interessante do que a poupança. No gráfico seguinte, a gente está comparando a poupança, que é essa linha azul clara, reta, ela tem um comportamento mais linear, com uma estratégia de renda fixa. E também fica evidente aqui como que nessa comparação, a estratégia de renda fixa em 36 meses tem um desempenho melhor do que o da poupança. Podemos ir para a próxima pergunta, então? Por que está mexendo no meu capital principal? Me falaram que poderia ter oscilação na rentabilidade, mas nunca mexer no meu capital. Tem o risco de perder tudo? Não, você não tem risco de perder tudo. E essa lógica de capital principal, ela funciona para a poupança, mas ela não funciona para fundo de investimento. Quando você compra um fundo de investimento, você está adquirindo o que a gente chama de cotas. As cotas são frações, é uma pequena parte do que a gente chama de carteira de investimento. A carteira é composta por ativos, então a gente vai lá no mercado financeiro e compra ativos e coloca esses ativos, compõe uma carteira a partir desses ativos e vende para as pessoas pequenas frações, que é o que a gente está chamando de cota. Portanto, essas cotas, elas valorizam de duas maneiras, ou através da valorização dos preços desses ativos que foram comprados, ou através da característica de remuneração desses ativos que foram comprados, que são coisas diferentes. Existem ativos, por exemplo, que remuneram juros, que pagam juros para você, e existem outros ativos que te pagam um percentual da distribuição de lucros de algumas empresas, que é o que a gente chama de dividendos. Dito isto, o que você compra quando você faz um investimento num fundo são essas cotas. E aí essas cotas elas vão valorizar ou desvalorizar pela ação dos investidores que podem estar comprando essas cotas ou vendendo essas cotas no mercado. Se tiver mais gente vendendo do que comprando, você tem uma tendência de redução dos preços e essa tendência de redução produz a desvalorização. No movimento inverso, quando as pessoas estão comprando essas cotas, aí você vai experimentar um movimento de valorização delas, que é o que normalmente a gente entende como a rentabilidade ou como o ganho que um fundo de investimento está conferindo. Para você, cliente da Brasilprev, muitíssimo obrigado pela sua confiança e por estar conosco. Nos vemos em breve.